Prepare-se para uma história que você nunca imaginou ouvir. Medusa é uma das figuras mais icônicas e temidas da mitologia grega, conhecida por transformar em pedra aqueles que ousam cruzar seu olhar. Mas e se eu te dissesse que a história dela é muito mais sombria e trágica do que simplesmente ser um monstro amaldiçoado? E se, na verdade, a verdadeira maldição de Medusa não for sua aparência assustadora, mas sim o sofrimento de ser injustiçada? Hoje, vamos mergulhar fundo na origem desse mito para entender como Medusa se transformou de uma bela sacerdotisa em uma criatura aterrorizante. Fique até o final para descobrir as reviravoltas que a lenda da Medusa esconde. E se você gosta de histórias mitológicas e curiosidades sobre deuses e monstros, já se inscreva no Mitoverso para acompanhar mais conteúdos como este. No Mitoverso, já falamos sobre outras figuras mitológicas que também carregam histórias surpreendentes e muitas vezes incompreendidas. Se você ainda não conferiu nossos vídeos sobre Loki, Anubis e Zeus, vale a pena assistir para explorar outros personagens igualmente intrigantes. Hoje, no entanto, vamos nos concentrar naquela que, por muitos, é vista apenas como um monstro: Medusa. A história de Medusa começa muito antes de sua transformação em um ser aterrorizante. Para entendê-la por completo, precisamos voltar ao início de sua existência, quando Medusa não era uma figura monstruosa, mas sim uma jovem mortal, extraordinariamente bela. Na Grécia Antiga, Medusa fazia parte de uma família incomum. Ela era uma das 3 Górgonas, filhas de Fórcis e Ceto, deuses marinhos ligados às profundezas e mistérios do oceano. Mas ao contrário de suas irmãs, Esteno e Euríale, que eram imortais e já nasceram com feições monstruosas, Medusa possuía uma beleza ímpar, que a destacava e a tornava alvo da inveja até mesmo de algumas divindades. Dizem que seus cabelos eram tão brilhantes quanto fios de ouro, e seus olhos reluziam como safiras à luz do sol. Ela era humana e mortal, diferente de suas irmãs, e isso fazia com que ela vivesse dividida entre 2 mundos, o dos seres divinos e o dos mortais. Medusa decidiu dedicar sua vida à deusa Atena, entrando para o templo como sacerdotisa. No templo, Medusa seguia um rígido código de conduta. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, exigia que suas sacerdotisas fossem puras e devotas. Por isso, Medusa fez voto de castidade, vivendo sob os ensinamentos da deusa. Ela mantinha a serenidade e a dedicação ao serviço do templo, apesar dos olhares cobiçosos de muitos homens que a viam passar. A beleza incomparável de Medusa acabou despertando o interesse de Poseidon, deus dos mares e das tempestades. Poseidon não era conhecido por sua paciência ou gentileza. Ao contrário, ele costumava agir de maneira impulsiva e autoritária, como as próprias ondas que dominava. Certa vez, ao ver Medusa no templo, ele ficou fascinado e determinado a possuí-la, ignorando completamente seu voto e sua devoção à deusa Atena. Foi então que aconteceu o episódio que mudaria para sempre a vida de Medusa. Poseidon, dominado pelo desejo, atacou Medusa dentro do próprio templo de Atena. Para os antigos gregos, isso foi um sacrilégio extremo, pois violar um espaço sagrado era uma ofensa tanto aos mortais quanto aos deuses. Medusa, que havia dedicado sua vida ao templo, tornou-se vítima de um ato brutal e injusto. Quando Atena descobriu o que havia ocorrido, não demonstrou misericórdia. A deusa da sabedoria não dirigiu sua fúria ao deus dos mares, mas sim à sacerdotisa que, em sua visão, havia manchado a pureza de seu templo. Atena não reconheceu a violência sofrida por Medusa e, em vez disso, culpou-a por ter atraído a atenção de Poseidon. Tomada por uma raiva fria e implacável, Atena amaldiçoou Medusa, transformando-a na figura monstruosa que conhecemos hoje. Seus lindos cabelos dourados se tornaram serpentes vivas, e seu olhar, antes encantador, agora petrificava qualquer um que ousasse encará-la diretamente. Medusa foi banida para viver em solidão
numa ilha desolada, um exílio cruel para quem já havia perdido tudo. A maldição de Medusa não foi apenas física, mas também simbólica. Ela se tornou uma representação do sofrimento feminino e da punição imposta, mesmo quando a vítima não teve culpa. Muitos estudiosos modernos reinterpretam essa lenda, apontando que Medusa simboliza a dor de mulheres que foram injustamente culpadas por suas próprias tragédias. O que poucos sabem é que, para os antigos gregos, Medusa também carregava uma dualidade simbólica. Ao mesmo tempo em que representava o perigo e o terror, ela também era vista como uma figura protetora. Sua cabeça, uma vez decepada por Perseu, foi usada como escudo protetor por Atena, sugerindo que, mesmo em sua dor, Medusa ainda poderia representar poder e defesa contra o mal. Esse lado sombrio e trágico de Medusa continua a fascinar estudiosos e curiosos até hoje. Como alguém que sofreu tanto pode ser transformado em símbolo de ameaça? E por que a deusa da justiça e sabedoria escolheu punir a vítima em vez do agressor? Ao longo do vídeo, vamos continuar explorando essas contradições e entender como a figura de Medusa evoluiu através dos tempos, passando de vítima a vilã e de vilã a símbolo de resistência feminina na cultura contemporânea. Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no Mitoverso e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos episódios sobre mitos fascinantes. A transformação de Medusa em uma figura monstruosa não apenas mudou sua aparência, mas também seu destino. A jovem que outrora dedicava sua vida ao templo e à deusa Atena, agora era vista como um ser perigoso, temido e isolado do restante do mundo. Exilada em uma ilha deserta, Medusa passou a viver em completa solidão, acompanhada apenas pelas serpentes que agora formavam sua cabeleira. O som incessante dos sibilos era um lembrete constante da maldição que a havia desfigurado e condenado ao isolamento. Medusa não podia encarar ninguém. Seu olhar, que antes atraía olhares admirados e encantados, agora trazia destruição imediata. Não havia palavras, gestos ou súplicas que pudessem mudar aquele destino. A dor de ser transformada em algo que ela nunca escolheu pesava sobre seus ombros como uma armadura invisível. Poucos se atreviam a chegar perto, e os que tentavam, em busca de glória ou de riquezas, rapidamente pagavam o preço com suas vidas, transformados em estátuas de pedra, espalhadas como testemunhas de um sofrimento incompreendido. O exílio de Medusa não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. Sua fé na justiça divina foi abalada. Afinal, como poderia a deusa que ela serviu por tantos anos ser tão cruel e impiedosa? A figura de Atena, antes venerada e respeitada, agora parecia representar apenas indiferença e punição. A injustiça da situação corroía o que restava de esperança no coração da jovem amaldiçoada. Mas nem todos viam Medusa apenas como um monstro. Para alguns povos antigos, ela era uma protetora contra o mal. A Górgona se tornou um símbolo paradoxal, tanto de terror quanto de defesa. Seu rosto petrificante passou a ser gravado em escudos, amuletos e entradas de templos, como uma forma de afastar perigos e espíritos malignos. Essa dualidade de Medusa mostra como sua imagem foi, ao longo dos tempos, moldada por diferentes interpretações culturais. A história de Medusa não terminou com sua maldição. O destino reservava ainda mais tragédias para sua existência. Enquanto vivia isolada, o mundo exterior não parava de falar sobre ela. Boatos se espalhavam, contando que havia um monstro em uma ilha deserta, capaz de destruir qualquer um que ousasse confrontá-la. Esse rumor chegou aos ouvidos de um jovem herói, filho de Zeus e da princesa Danaé, que aceitou a missão de obter a cabeça da Górgona como prova de sua coragem. O nome desse herói era Perseu.
Perseu havia sido enviado para uma missão quase impossível por Polidectes, rei da ilha de Sério, que desejava se livrar dele. Polidectes planejava casar-se à força com Danae e via Perseu como um obstáculo. Para se livrar do jovem, sugeriu que ele trouxesse a cabeça de Medusa, acreditando que o rapaz nunca retornaria. Entretanto, Perseu não estava sozinho em sua empreitada. Os deuses, impressionados com sua determinação, ofereceram-lhe auxílio. Hermes lhe deu sandálias aladas que permitiam voar. Hades lhe ofereceu um capacete que concedia invisibilidade. Atena, talvez num ato de redenção, entregou-lhe um escudo polido como um espelho, enquanto Hefesto forjou uma espada afiada. Perseu viajou por terras distantes em busca das Górgonas. Para descobrir a localização exata da ilha de Medusa, precisou consultar as Greias, 3 irmãs anciãs que compartilhavam um único olho e um dente. Com astúcia, Perseu roubou o olho enquanto as irmãs o passavam entre si, forçando-as a revelar o caminho para a ilha. Assim, ele chegou ao lar das Górgonas, um lugar cercado por estátuas de guerreiros petrificados, lembranças das vítimas anteriores de Medusa. A tensão do momento era palpável. Perseu sabia que um único erro poderia significar sua morte. Aproximou-se da caverna onde Medusa repousava, usando o reflexo no escudo para evitar olhar diretamente para ela. As serpentes se contorciam lentamente, sugerindo que a Górgona estava adormecida. Cada passo era dado com extremo cuidado, para que o som não ecoasse e interrompesse o sono da criatura. Quando finalmente se posicionou ao lado da Medusa, Perseu ergueu a espada e, com um golpe preciso, decapitou a Górgona. O sangue que jorrou do pescoço deu origem a 2 figuras extraordinárias: o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Ambos eram fruto da união entre Medusa e Poseidon, um último legado daquilo que um dia fora sua vida antes da maldição. O impacto de sua morte não foi imediato. Mesmo após a decapitação, a cabeça da Górgona continuava a carregar seu poder petrificante. Perseu guardou a cabeça em um saco especial para protegê-la e partiu rapidamente da ilha, antes que as outras Górgonas despertassem e o perseguissem. Mas o que poucos comentam é que, ao carregar a cabeça de Medusa, Perseu não apenas possuía uma arma mortal, mas também carregava consigo o símbolo de uma injustiça profunda. Medusa havia sido vítima do poder e da brutalidade dos deuses, transformada em um monstro para pagar por um crime que não cometeu. A figura que todos viam como vilã era, na verdade, um reflexo da crueldade divina. Enquanto Perseu seguia seu caminho de volta, ele ainda não sabia que a cabeça de Medusa teria um impacto duradouro, não apenas em sua vida, mas também na forma como o mundo passaria a vê-la. A trajetória desse artefato estava longe de acabar, e sua presença moldaria destinos de maneira imprevisível. Se você está gostando dessa história e quer saber mais sobre mitos e lendas que escondem verdades surpreendentes, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem gosta de mitologia. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo fascinante como este no Mitoverso. Com a cabeça da Medusa em mãos, Perseu iniciou sua jornada de volta para a ilha de Seríio. Entretanto, a missão não estava completa e os perigos ainda eram muitos. Carregar a cabeça da Górgona significava transportar uma maldição viva. O herói sabia que um simples descuido poderia significar o fim de sua vida ou de qualquer um que estivesse por perto. O caminho de volta não foi tranquilo. Durante a travessia, Perseu precisou enfrentar inúmeros desafios. No trajeto, ele encontrou Atlas, um titã condenado a sustentar o céu em seus ombros. Atlas, desconfiado das intenções do herói, se recusou a ajudar Perseu a encontrar abrigo. Sem escolha, o herói retirou a cabeça da Górgona de sua bolsa e a mostrou ao gigante, que imediatamente se transformou em uma imensa montanha de pedra. Hoje,
Muitos acreditam que as montanhas Atlas, no norte da África, são os restos petrificados do Titã. Perseu seguiu seu caminho, mas a jornada estava longe de terminar. Em outra de suas paradas, ele se deparou com um cenário devastador. Uma jovem estava acorrentada a um rochedo, prestes a ser devorada por um monstro marinho. Seu nome era Andrômeda, e ela havia sido condenada como sacrifício para apaziguar a ira de um deus. Ao perceber a cena, Perseu rapidamente decidiu agir. Usando as sandálias aladas, ele voou até a criatura e, em uma batalha rápida e feroz, conseguiu derrotá-la. Andrômeda, salva da morte iminente, ficou profundamente grata ao herói. O encontro entre os dois não só representou o resgate de uma vítima, mas também o início de uma nova aliança. Perseu e Andrômeda se apaixonaram e, posteriormente, se casaram, dando origem a uma união que se tornaria lendária. O retorno triunfante de Perseu à ilha de Sério, no entanto, não foi tão glorioso quanto se imaginava. Ao chegar, Perseu descobriu que Polidectes, o rei que o enviou para a missão mortal, havia aproveitado sua ausência para tentar forçar Danae a se casar com ele. Danae, mãe de Perseu, resistiu bravamente, mas a situação se agravava a cada dia. Tomado pela ira e pela vontade de proteger sua mãe, Perseu entrou no palácio e confrontou Polidectes. O rei, que não acreditava que Perseu tivesse conseguido cumprir sua missão, zombou do herói. Foi então que Perseu retirou a cabeça da górgona de seu saco e a ergueu diante do rei e de seus asseclas. Num piscar de olhos, todos se transformaram em estátuas de pedra, imortalizados em sua expressão de espanto e descrença. Após garantir a segurança de sua mãe, Perseu dedicou a cabeça da Medusa à deusa Atena, a própria deusa que outrora havia amaldiçoado a sacerdotisa. Decidiu honrar sua memória, colocando a cabeça da górgona no centro de seu escudo, o famoso égide. A partir de então, o poder da Medusa seria usado para proteger os justos e afastar o mal. A figura que outrora simbolizava terror tornou-se um símbolo de poder e defesa. Mas o legado de Medusa não parou por aí. Mesmo depois de sua morte, sua figura continuou a ser alvo de interpretações diversas. Para muitos, Medusa era a personificação da fúria feminina, a imagem de uma mulher que, injustamente punida, se transforma em algo temido e incompreendido, ecoa como um grito contra a opressão. Ao longo dos séculos, a história de Medusa passou por revisões e adaptações. Na Idade Média, ela foi interpretada como uma alegoria do pecado e da corrupção, uma figura a ser temida e evitada. Já no Renascimento, artistas e poetas passaram a explorar sua dualidade, a beleza que se transforma em horror, o poder feminino que desafia a dominação masculina. Na cultura moderna, Medusa é frequentemente vista como um símbolo de empoderamento. Em movimentos sociais e discussões sobre gênero, sua figura se destaca como uma representação das mulheres que foram silenciadas e estigmatizadas. Algumas interpretações sugerem que a maldição de Atena não foi um castigo, mas sim uma forma de proteção, transformando Medusa em uma guerreira contra aqueles que tentassem violentá-la novamente. Um dos aspectos mais intrigantes da história da Medusa é o paradoxo de ser ao mesmo tempo vítima e vilã. Sua tragédia pessoal a coloca em um ponto intermediário entre a inocência perdida e a ira vingativa. Talvez seja por isso que sua imagem permanece tão viva na imaginação popular. Na literatura contemporânea, Medusa continua a inspirar autores, que veem nela um arquétipo de resistência. Sua figura complexa permite múltiplas interpretações. A mulher ferida que se torna feroz, a protetora que enfrenta seus inimigos com um olhar mortal, a figura que desafia a estrutura patriarcal dos mitos gregos. Mas a pergunta que não cala é: quem foi realmente a vilã dessa história? Atena, que decidiu punir a vítima? Poseidon, que cometeu o ato violento?
Ou a sociedade que perpetuou a ideia de que Medusa era a culpada pelo próprio sofrimento? A resposta depende da perspectiva de quem analisa o mito. Mas uma coisa é certa: Medusa nunca foi apenas uma criatura monstruosa. Se você está gostando dessa jornada pelo lado sombrio da mitologia, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no Mitoverso para não perder nenhuma história épica como essa. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos fascinantes sobre mitos e lendas. Se você chegou até aqui, respire fundo e mantenha a curiosidade acesa, pois estamos prestes a confrontar os ecos eternos da maldição de Medusa e desvendar como sua imagem atravessou milênios para provocar debates sobre poder, injustiça e transformação pessoal. Cada detalhe que resta será essencial para compreender por que essa figura continua a magnetizar artistas, estudiosos e ativistas em nossos dias. Quando Ovídio, em Metamorfoses, descreveu que os anéis cintilantes dos cabelos tornaram-se serpentes que sibilavam com raiva inextinguível, ele não ofereceu somente uma pintura de terror. Entregou também o retrato de uma mulher cujos traços de humanidade haviam sido arrancados pelo julgamento impiedoso dos deuses. Já na biblioteca mitológica, atribuída a Apolodoro, encontramos a voz arcaica que relata, com quase compaixão, que Atena, senhora da estratégia, viu o templo conspurcado e, não podendo ferir o rei das águas, voltou sua fúria contra a sacerdotisa caída. Essas passagens revelam, em camadas sucessivas, a contradição entre divindade e empatia que atravessa toda a saga. Séculos depois, durante o Renascimento, artistas como Caravaggio pintaram a Górgona no instante exato do grito silencioso que antecede a eternidade pétrea. A máscara de horror, vista de perto, não é só monstruosa, é também profundamente humana, carregada de dor. Mary Beard, em Mulheres e Poder, recorda que vozes femininas castigadas com fúria divina contam muito sobre quem exerce autoridade e quem suporta silêncio. Já Barbara Creed, na análise sobre o feminino monstruoso, interpreta Medusa como o espelho onde as sociedades patriarcais projetam seus próprios medos, a autonomia feminina e a recusa em permanecer submissa. Avançando para tempos contemporâneos, notamos que a cabeça da Górgona não repousa mais somente nos escudos heróicos. Ela reaparece em logotipos de moda, em muralismos urbanos, em podcasts que questionam o mito da vilania feminina. Quando vemos o famoso emblema de Versace, estamos diante de um convite elegante para encarar a Medusa não como ameaça, mas como ícone de fascínio irresistível. E toda vez que alguém exibe um amuleto com o Gorgoneion, repete, ainda que sem perceber, uma antiga crença de que dentro do olhar assustador mora a promessa de proteção. Além disso, a estrela Algol, cujo brilho pulsante levou astrônomos árabes a chamá-la de cabeça do demônio, permanece como testemunha cósmica da narrativa. Astrônomos modernos confirmam que seu brilho oscila de forma regular, e o fenômeno, observado a olho nu, alimentou durante eras a lenda de que o olho de Medusa ainda cintila nos céus. Assim, a mitologia dialoga com a ciência, mostrando que histórias e constelações podem se entrelaçar na necessidade humana de criar sentido para o imprevisível. No campo psicológico, terapeutas inspirados pela obra A Linguagem dos Mitos, de Joseph Campbell, enxergam na trajetória de Medusa um espelho para processos traumáticos. Há quem compare o olhar petrificante aos mecanismos de congelamento que o corpo ativa diante de violência. Esse paralelismo oferece uma leitura curativa. Reconhecer o trauma, dar-lhe forma narrativa e, por fim, retomar a própria agência. Tal qual Perseu, que aprende a usar o reflexo para enfrentar o perigo sem negar sua existência. Por isso, cada vez que revisitamos a lenda, surge uma nova interrogação.
Será que Perseu triunfou ou simplesmente perpetuou a maré de injustiça? Alguns ensaios feministas defendem que a deusa Atena, ao colocar a cabeça da Górgona em seu escudo, realizou um gesto involuntário de reparação. Transformou a vítima em símbolo de defesa. Outros, porém, apontam que se trata apenas de mais um capítulo na exploração do sofrimento alheio para fins bélicos. Ambas as visões dialogam, lembrando que mitos são organismos vivos, adaptáveis, reflexos de dilemas nunca totalmente resolvidos. O historiador Robert Graves, em Mitos Gregos, comenta que a morada de Medusa é a fronteira onde o heroísmo masculino confronta o terror feminino, e só através do espelho da compreensão se pode atravessar esse limite sem perecer. A frase parece ecoar nos museus atuais, onde esculturas de guerreiros petrificados convivem com instalações de artistas que reimaginam Medusa como guardiã de sobreviventes. Cada obra sugere que, por trás do horror, pulsa um chamado à empatia. Enxergar a dor alheia antes que o coração se torne estátua insensível. Talvez então a maldição verdadeira não seja o olhar que paralisa quem encara a Medusa, mas a cegueira moral de quem fechou os olhos ao sofrimento da sacerdotisa. Quando Atena puniu a jovem, deixou evidente que até mesmo a deusa da razão pode ser dominada por orgulho e falhar em reconhecer a vulnerabilidade humana. Esse deslize divino ressoa em nossas rotinas, toda vez que testemunhamos injustiças e optamos pelo silêncio cúmplice. Chegamos assim ao encerramento de nossa jornada. Se esta narrativa instigou reflexões, convidamos você a deixar nos comentários qual visão de Medusa mais lhe tocou. A vítima injustiçada, o monstro temido ou o ícone de resistência. Seu ponto de vista amplia o diálogo e mantém vivo o mitoverso, esta comunidade sedenta por explorar lendas e encontrar nelas espelhos para a vida real. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem adora mergulhar em histórias que misturam maravilha e crítica social. Procuramos constantemente novas vozes para continuar descortinando os segredos que os mitos escondem nas dobras do tempo. Agradecemos profundamente sua companhia até aqui e desejamos que da próxima vez que olhar para a imagem de Medusa, você enxergue não apenas serpentes e pedra, mas também coragem, dor e a eterna busca pela justiça. Até nosso próximo encontro, no Mitoverso, onde cada mito revela mais sobre nós mesmos do que podemos imaginar.